Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa quarta aula de criminologia para o projeto Garra Policial. Tenho certeza que vocês estão estudando bastante as matérias anteriores. Tem bastante matéria hoje para a gente estudar aí. No final tem questões de concursos anteriores. E eu sei que você vem estudando, já vem entendendo, vem resolvendo questões aí. Então vai ficando cada vez mais fácil entender essa matéria de criminologia. Como eu venho dizendo, você não precisa ser um expert, uma pessoa com conhecimento muito profundo em criminologia. O que pergunta na sua prova é o básico e você tem que saber esse básico aí para chegar na hora conseguir ter um êxito, um bom êxito aí na sua prova. Tenho certeza que você terá, porque já está estudando bastante. As matérias daqui para frente, acredito que são mais essa aula e mais uma próxima somente. Então não é tanta matéria aí para a gente guardar, né? É lógico que se formos olhar todas as matérias que caem no concurso público, são muitas matérias, né? Muita coisa para estudar. Mas de criminologia, basicamente estamos finalizando aí. Então vamos falar sobre as escolas sociológicas, depois vamos falar sobre vitimologia, né, estudar um pouquinho a respeito da vítima, e é isso que nós temos para a aula de hoje. Então vamos lá. Vamos começar nosso estudo hoje falando sobre as escolas sociológicas, tá? O slide está aparecendo aí na tela de vocês, vamos acompanhar aqui e eu vou explicando. Duas teorias permeiam os estudos sociológicos com relação ao cometimento de delitos, e são de extrema importância conhecê-las. São elas as teorias consensuais, entendendo que há um consenso quando há um perfeito funcionamento das instituições onde os indivíduos aceitam as regras da sociedade, objetivando o bem comum entre eles. Por outro lado, a teoria de conflito, acreditando que para atingir a ordem social é necessário o uso da força e da coerção. Então veja só, na teoria consensual, acredita-se que as pessoas entram em um consenso pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Então elas pensam no bem da coletividade, que não é necessário haver a imposição da força para que essas pessoas se respeitem as ideias do próximo, respeitem o espaço do próximo. Então a teoria consensual dizia isso, que não era preciso isso. Ela entendia então que o perfeito funcionamento das instituições, onde os indivíduos aceitavam as regras da sociedade. Bom, eu aceito essas regras em prol do bem comum. Tá? Já na teoria do conflito, já pensava-se diferente. Pensava-se que era necessário haver uma coerção para que as pessoas pudessem ali viver tranquilas, viver em harmonia umas com as outras, tá? Então, o conflito era necessário aí para se atingir a ordem social, era necessário o uso da força aí, então. Então, essas são as duas teorias que estudaremos aí na escola sociológica. Na teoria consensual, existem algumas teorias que estão relacionadas a essa teoria, a teoria do consenso, que é a teoria da anomia, teoria da associação diferencial, teoria da subcultura do delinquente e teoria da escola de Chicago. Também na teoria do conflito existem algumas teorias relacionadas. Na teoria do conflito nós temos a teoria crítica e nós temos o approach label, tá? Que é a teoria aí do etiquetamento, da rotulação. E nós vamos estudar elas de agora em diante, tá? Então vamos lá. Na teoria da anomia, vamos lendo aí junto comigo. Quando pensamos em anomia, devemos trazer à mente falta de leis ou falta de regras. Ou seja, pensou-se em teoria da anomia, vamos pensar nas faltas de leis, falta das regras, dos limites ou valores, tá? Que poderia haver dentro de uma sociedade. Então,
existe essa falta. Existindo essa falta, haverá uma patologia no meio da sociedade em questão. Então, a sociedade que tem a falta dessas leis, desses valores, dessas regras, é uma sociedade patológica. Então, ela está aí em constante conflito. É isso que pensa a teoria da anomia, tá? Então, veja só. A ideia é que dentro da sociedade, em meio à sociedade, sempre haverá criminalidade, tá? Que os delitos são algo normal e que não advém de anomalias do indivíduo, mas de uma situação social. Então, quem pensava dessa maneira aqui? Durkheim, ele pensava desta forma, que na verdade não era uma questão do indivíduo em si, era uma questão social, uma questão sociológica. A sociedade estava doente, a patologia estava no meio da sociedade. Então, não era uma anomalia só do indivíduo aí, a questão. Deveria se pensar na sociedade como um todo. Então ele escreveu a obra da divisão do trabalho social em 1893, onde ele comparava a sociedade a um organismo vivo, onde cada órgão tem sua função e depende do outro para sobreviver. A ideia era despertar uma consciência coletiva. Em sua concepção e na concepção de Robert Merton, idealizador do sonho americano, os conflitos sociais têm como estopim a situação de carência, desigualdade econômica e intelectual, sendo o desregulamento social uma estimulação de desejos que advém da modernização. Então veja só, o que é que eles pensavam? Que esses conflitos sociais aí, eles eram despertados por causa de uma carência situacional, uma desigualdade econômica, intelectual. Então seria isso o que despertava, o estopim, o que despertava aí então essa anomia no meio da sociedade, tá? Então vamos lá. Dentro da escola de Chicago agora, tá? Então vamos falar sobre a escola de Chicago e suas teorias. Então a escola de Chicago, ela foi criada por jornalistas e tem como característica o empirismo e finalidades pragmáticas. Analisa-se então o desenvolvimento urbano, a civilização industrial, a divisão do trabalho, a mobilidade social e a criminalidade. Isso então dentro da escola de Chicago. E dentro da escola de Chicago haviam teorias também, e duas são essas teorias que nós vamos estudar, que é a teoria ecológica, tá? De 1915 a 1940 permeou essa teoria, e a teoria espacial, que surgiu a partir de 1950, e nós vamos estudar elas agora. Quanto à teoria ecológica, vamos lá. Teoria fundada por Robert Park, que traça um paralelo entre o crescimento da cidade e da criminalidade, sendo o crime um produto da desorganização própria da grande cidade. Em sua concepção, a grande cidade é vista como uma unidade ecológica, e quanto maior o desenvolvimento urbano, maior a criminalidade. Então, o que ele pensava, Robert Park? Ele pensava que quanto mais essa cidade fosse crescendo, maior ia crescendo a criminalidade, maior seria a criminalidade. A cidade crescendo, proporcionalmente, cresceria a criminalidade aí, porque ela é um produto da desorganização da grande cidade. Então acreditava-se que era muito mais difícil de conseguir uma organização numa cidade maior e, portanto, os crimes também ocorreriam em maior escala aí, tá? Por causa dessa desorganização. Na teoria espacial, é a teoria que se volta a uma observação arquitetônica e urbanística como política de prevenção aos crimes, tá? Pois acreditava-se que os modelos para ambientes residenciais deveriam criar obstáculos ao delito, defendendo-se a si mesma. Tem-se a proposta de dividir as áreas públicas em zonas menores para que cada morador tenha atitude de dono local,
como visto na obra Defensible Space, do arquiteto Oscar Neumann. Então veja só, a ideia aqui é que as casas aí, a arquitetura das casas, das residências em si, deveriam criar obstáculos, tá? Obstáculos impedindo que houvesse o delito ali. Contra quem? Contra os moradores daquela casa, contra aquela casa. Então a própria arquitetura da casa deveria ser feita de uma forma bem pensada que pudesse impedir que houvesse os delitos ali. E quanto às áreas públicas, acreditava-se que elas deveriam ser divididas em zonas menores para que os próprios moradores ali daquele local pudessem cuidar, tá, daquelas zonas ali. Então dessa forma poderia-se prevenir os delitos, tá? Então vamos continuar aqui falando e dessa vez sobre a teoria da associação diferencial. Teoria que foi criada na década de 30 pelo sociólogo Sutherland, e a ideia aqui era que certos delitos exigem um conhecimento aprofundado ou uma certa habilidade do agente, podendo esses serem aprendidos, associados aos agentes e praticados por eles, deixando de lado a ideia de que somente a classe menos favorecida poderia cometer crimes, ou que os crimes seriam frutos de uma disfunção ou inadaptação. Desta forma, até grupos empresariais podem cometer os crimes conhecidos como crimes de colarinho branco. Então veja só qual é a ideia aqui do sociólogo. Ele acreditava que não era somente as classes menos favorecidas que cometiam crimes. E não é que ele acreditava nisso, ele estava provando isso, que as classes mais ricas, mais favorecidas aí financeiramente, intelectualmente, essas também cometiam crimes, né? Então grupos empresariais aí cometendo crimes, pessoas com bom conhecimento em diversas áreas, elas aprendiam esses crimes aí e elas acabavam cometendo os crimes. Então, os grupos empresariais, essas pessoas que tinham dinheiro, que tinham uma intelectualidade aí apurada, que tinham estudos, que tinham conhecimento, elas aprendiam a forma de cometer crime e cometiam esses crimes, tá? Então os chamados crimes de colarinho branco. Então essa é a ideia, não são só os pobres que cometem crimes, não são só aquelas pessoas que moram em locais desfavorecidos que cometem crime. Todos cometem crime, até mesmo aquelas pessoas intelectuais, aquelas pessoas bem abonadas aí, tá? Então vamos lá, existe um sistema de cifras, tá? Para a gente ir caracterizando aí alguns crimes dentro desse sistema. Então, o primeiro sistema de cifras aí é o sistema de cifras douradas. Você vai ouvir falar bastante na sua prova a respeito dos crimes conhecidos como cifras douradas, que são os crimes que estão nas estatísticas oficiais, ou seja, aquelas estatísticas que saem daquelas instituições competentes, dizendo o número de criminalidades, falando sobre as ocorrências das criminalidades. Esses crimes que aparecem nessas estatísticas são chamados de cifras douradas, tá? Então veja só, os crimes de colarinho branco que a gente vê aí direto na televisão estão dentro dessas cifras douradas aí, porque elas estão dentro das estatísticas. Mas também existem as cifras negras, que são aqueles crimes que não estão dentro das estatísticas, ou seja, crimes que nós nem ficamos sabendo, também chamado de cifras ocultas aí. Então, saiu aí no noticiário, está dentro das estatísticas, que aquele determinado grupo cometeu tal crime. Tá, então, cifras douradas. Vamos supor que aquele grupo lá, aquelas pessoas que cometem aqueles crimes de colarinho branco, por exemplo, cometeram crimes que não estão dentro das estatísticas oficiais. Então, estão dentro dessa questão das cifras ocultas, cifras negras.
Mas também existem aí as cifras amarelas, tá? Que é o conjunto de ocorrências policiais praticados contra a sociedade por arbitrariedade da polícia, não chegando o fato às autoridades competentes por medo ou represália. Ou seja, aqueles grupos policiais aí que acabam praticando crimes, né, por abuso de poder, abuso de autoridade, por arbitrariedade, e acaba que a sociedade aí, ou as pessoas que sofreram certos tipos de abuso, não levam essa questão para frente, aí por medo de alguma coisa, tá? Por se intimidarem, por as pessoas serem, por os que cometeram esse crime serem policiais, então acaba tendo medo aí de levar para frente essas questões. E tem as cifras cinzas também. As cifras cinzas são os números de ocorrências registradas nas delegacias que encerram lá mesmo. Como, por exemplo, os crimes de lesão corporal, que são condicionados à representação da vítima dentro de um prazo decadencial e não são representados dentro do tempo. Então, as cifras cinzas aí, são esses tipos de crime que eles chegam até a delegacia, mas depende aí de uma representação da vítima, depende da vítima querer levar aquilo para frente, para chegar até o judiciário, e a vítima acaba não levando aquilo para frente por algum motivo ali em particular, e encerra-se ali mesmo na delegacia aquela ocorrência, tá? Não é levado para frente. Então estão dentro aí das cifras cinzas. Então, para a gente ter uma ideia aí a respeito das cifras douradas, cifras negras, cifras amarelas e cifras cinzas, já dá para a gente conseguir diferenciar aí. Você vai precisar diferenciar cada uma delas, porque elas podem cair na sua prova, como já caíram em concursos anteriores aí, e é necessário que você saiba, porque eles colocam lá as questões e perguntam, né, ou perguntam o que é a cifra cinza ou dourada, enfim, ou eles colocam alguma situação ali e você vai identificar, né, se está dentro da questão da cifra cinza, dourada e por aí em diante, tá? Então vamos continuar aqui os nossos estudos, falando sobre a teoria da subcultura delinquente. Então vamos prosseguir. As sociedades, de modo geral, criam regras e determinam seus valores no meio da sociedade. Pode-se formar grupos que criam suas próprias regras. Então, olha só, existem as sociedades, existem as regras dessa sociedade, mas dentro dessa sociedade podem surgir grupos que criem suas próprias regras, tá? Então, suas próprias regras, normas de conduta, e andam segundo essas suas regras aí, formando uma subcultura. Então, para você entender melhor, esses grupos formam suas regras e andam conforme essas suas regras. Então surge aí uma subcultura. Existe a cultura da sociedade, existe uma subcultura aí que são desses grupos, né? Grupos podem acabar criando dentro das suas subculturas a ideia de que quem comete crimes alcança respeito e prestígio dentro do grupo. Ou seja, então pode-se criar a ideia dentro daquela subcultura de que as pessoas que cometem crime, elas são respeitadas ali naquele meio, no meio daquelas pessoas, daquele grupo, tá? Então, na ideia de Albert Cohen, que foi o criador da teoria da subcultura delinquente, essa subcultura é criada em resposta à classe dominante e suas regras e valores. Então, na ideia deste pensador, essas pessoas criam essa subcultura em resposta à cultura dominante, ou seja, elas não querem andar segundo as regras, elas não querem andar segundo as regras que essa classe dominante criaram, elas criam suas próprias regras e andam ali conforme elas, tá? Então aí a teoria da subcultura delinquente. Vamos falar agora sobre a Proc Label, que é a teoria do etiquetamento ou da rotulação. Acompanhe aí comigo. Passou-se
a valorar a reação social advinda da ocorrência de um delito e como as pessoas se tornam aquilo que os outros veem nela. Desta forma, a pessoa que comete um crime recebe um rótulo de criminoso, assume então o indivíduo o seu papel se comportando de tal modo. O indivíduo, quando estigmatizado, leva consigo as marcas para onde for. Sérgio Salomão nos ensina que a criminalização primária produz uma criminalização secundária, haja vista as reincidências que tanto ocorrem. Então, nessa ideia do etiquetamento, da rotulação, a ideia era de que, uma vez que a pessoa era rotulada como criminoso, ela assumia esse papel perante a sociedade. E o que acontecia? Ela cometia mais crimes, já que ela assumiu esse papel de criminoso, a função dela então agora era cometer crimes. Então, este comportamento do indivíduo aí era um comportamento por causa da rotulação que ele já recebeu. Tá? Ele era estigmatizado. Então ele levava consigo essa marca para onde ele fosse. Para onde ele for, ele seria um criminoso. Essa é a ideia da teoria do etiquetamento, que também cai muito na sua prova. Vamos falar sobre a teoria crítica, que foi firmada na obra de Taylor, na obra de Walton e na obra de Young, tá? O nome da obra é A Nova Criminologia. E acreditava que a criminalidade tem como fato gerador o modelo econômico adotado por certa localidade. Então, a criminalidade estava diretamente ligada ao modelo econômico que aquela localidade adotava, tá? Então, ele segue o ponto de vista de Karl Marx, e que criticava a sociedade capitalista, que explora a mão de obra trabalhadora, tendo como consequência alto índices de criminalidade. Então, lógico, a sociedade capitalista, ela acaba explorando aí uma classe, né? E é chamada de classe trabalhadora. Então ele dizia, essa teoria dizia que o índice de criminalidade vinha daí, aumentava-se o índice de criminalidade cada vez mais que essa classe era explorada. Então acredita que enquanto a sociedade for capitalista, não existirá uma solução para a criminalidade. Ou seja, claro, enquanto essa sociedade estiver explorando outras pessoas, não haveria então uma solução ali para que houvesse uma redução da criminalidade, ou que pudesse acabar de vez com essa criminalidade aí. Então procurava-se um abolicionismo ou minimalismo penal para as classes menos favorecidas aí, ou para as classes subalternas, né? Então acreditava-se que essas classes aí deveriam ser penalizadas, mas de forma mínima, tá? Ou que fosse abolido de vez as penas para os crimes cometidos por essa classe aí. Então, essa era a ideia, era o conceito. Nós vamos continuar aqui falando, mas vamos falar, mudar um pouco de assunto aqui. Dentro da criminologia ainda, nós falaremos sobre a vitimologia, que também é um assunto muito importante e é um assunto também um pouco extenso. Tá? Então vamos começar falando a respeito do conceito de vitimologia. E segundo Gulot, o conceito de criminologia é o estudo da vítima, de sua personalidade, de suas características, de suas relações com o delinquente e do papel que assumiu na gênese do delito. Então esse é o conceito de vitimologia, tá? Agora o conceito de vítima. Esse conceito de vítima é segundo a Resolução 4034 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 85. E a vítima, então, é a pessoa que individual ou coletivamente tenha sofrido danos, inclusive lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, perda financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais como consequências de ações ou omissões que violem a legislação penal vigente nos Estados-membros
incluída a que prescreve o abuso de poder. Estão aí os conceitos de conceito de vítima e o conceito de vitimologia para começarmos nossos estudos sobre a vítima, tá? Então, vamos começar aqui com este pensador que é o Benjamin Mendelssohn, tá? Que era advogado e professor de criminologia, e ele foi autor da obra A Vitimologia. Considerado patrono e fundador da vitimologia, afirmava que a vítima deveria deixar seu papel de coadjuvante limitada, ou seja, deixar esse papel de ser um simples sujeito passivo de um delito. Os antecessores de Mendelssohn são Sutherland, que nós já falamos aqui, que realizou a pesquisa sobre a vítima dos encroques, Karl Manning, com sua pesquisa sobre os suicidas, e Hans von Hent, com a afirmação de que uma pessoa que detém um comportamento agressivo é uma vítima nata por sua personalidade insuportável, gerando um fato criminoso por causa de seu modo de vida. A vítima no Brasil despertou interesse por volta de 1970, com a professora Armida Bergamini, que começou seus estudos sobre a vítima, sendo concretizado por Edge de Moura Bittencourt, desembargador paulista, tá? Então seus estudos aí acabaram sendo concretizados um pouco mais para frente pelo desembargador Bittencourt. Tá? Vamos falar sobre a classificação das vítimas. Então existem aí as vítimas inocentes. Quais são essas vítimas? São as vítimas que não contribuem de forma alguma para o delito. Então, dentro das classificações da vítima, existe a vítima inocente, que é aquela pessoa que não contribuiu de forma alguma para que o delito pudesse ocorrer. Também existe a vítima nata, que é mais uma dentro das classificações aí, que ela instiga o cometimento de um delito contra si por causa de sua personalidade agressiva. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem uma conduta ou uma personalidade agressiva e acaba atraindo para si alguma agressão, então. Porque como ela tem esse comportamento, ela acaba recebendo isso de volta, tá? Existem as vítimas omissas, que não dá ciência às autoridades públicas do delito sofrido, ou seja, são aquelas vítimas que sofrem delitos, mas que elas não vão até as autoridades públicas para contarem aí, para dizer que sofreram esses delitos, para denunciarem esses delitos. Então são vítimas omissas, tá? Existem as vítimas da política social, que são vítimas do Estado pela má administração pública. Ou seja, são aquelas pessoas que, devido à má administração do Estado, à má administração pública, elas acabam sendo vítimas da sociedade, e vítimas sociais, acabam sendo prejudicadas de alguma forma. Existem as vítimas atuantes, que buscam reparação aos danos sofridos. Então as vítimas atuantes são aquelas vítimas que sofrem algum dano e elas vão atrás de reparar esses danos, que esses danos sejam reparados. Então são vítimas atuantes. E por último aqui, nós temos a vítima completamente inocente, que não tem participação alguma no crime, tá? Então as vítimas completamente inocentes, ela acaba não tendo participação nenhuma no crime. Bom, nós vamos voltar já já falando de mais algumas vítimas aqui, tá? E essas vítimas estão inclusas aí dentro desse rol da classificação das vítimas. Então, até já. Vamos continuar aqui na classificação das vítimas, né? Continuar aqui após eu ter ido tomar o meu café. Vocês não percebem aí porque há um corte somente no vídeo, né? Mas fui alimentar o meu vício, que é tomar um cafezinho. E voltamos aqui na classificação
das vítimas. Então nós vamos falar aqui sobre a vítima menos culpada que o delinquente. Ela contribui de alguma forma para com o delito. Veja só, esse tipo de vítima, de alguma maneira, de alguma forma, ela acaba contribuindo para que o delito ocorra. Porém, ela é menos culpada para a ocorrência do delito do que o próprio delinquente, tá? E tem a vítima tão culpada quanto o delinquente, que sem sua contribuição o crime não teria ocorrido. Então, existe aí a vítima menos culpada que o delinquente e a vítima tão culpada quanto o delinquente, que ela contribui de alguma maneira para que o crime ocorra contra ela mesma, né? Tem a vítima mais culpada que o delinquente, que pratica atos injustos, provoca aí então na outra pessoa uma ira, desperta aí qualquer coisa desse tipo e ela acaba sendo vítima de um crime, tá? Então esses crimes são praticados por injusta provocação da vítima, tá bom? E tem a vítima como única culpada, que é quando o agressor age em legítima defesa. Esse tipo de vítima aqui é aquela vítima que parte para agredir e acaba sendo agredida por o autor, então, da agressão agir em legítima defesa. Então, ele vai se defender daquela agressão e ele acaba agredindo aquela pessoa que vira vítima, Então, essa é a vítima como única culpada. Continuando nossos estudos, nós vamos falar sobre o caminho percorrido para a vitimização, conhecido como iter vitimae, tá? E este caminho tem algumas etapas. E a primeira etapa é a intuição, que é quando a vítima tem em sua mente a ideia de que possa ser vítima de um ofensor. Então, nessa primeira etapa, a etapa da intuição, a vítima só tem a ideia, só tem na sua mente a ideia de que vai sofrer alguma agressão. Então, essa fase gira em torno das ideias, no campo das ideias, tá? Então, a vítima tem essa ideia, a vítima tem essa intuição, esse pressentimento que vai ocorrer aí algum delito, algum crime, alguma ofensa contra ela. E logo em seguida vem a segunda fase desse caminho, que são os atos preparatórios, que é o exato momento em que a vítima expõe a preocupação de tomar medidas defensivas. Veja só, nesse momento ela ainda não tomou medidas defensivas. Ela cria na sua mente, ela tem a intuição que ela vai sofrer algum tipo de delito num primeiro momento. Num segundo momento, ela expõe essa preocupação de que possa sofrer algum delito, alguma ofensa. Porém, ela ainda não fez nada para que venha de repente se livrar dessa ofensa, tá? E aí vem a terceira etapa, que é o início da execução, que é o momento em que a vítima começa a trabalhar sua defesa. Então, nesse momento, a vítima já começa, então, ver quais são os planos para que não venha a ocorrer, então, esse delito contra ela. Ela começa a trabalhar sua defesa. Então vem um outro momento, que é o momento da execução, que é o exato momento em que a vítima oferece resistência para evitar que seja atingida pelo resultado pretendido por seu agressor. Então, nesse momento, a vítima ela já começa a oferecer alguma resistência aí. Então, nesse campo já é o campo da execução. Essa vítima, então, está agindo de todas as formas, está resistindo à agressão. Então, no último momento, vem o momento da consumação, que é quando o autor não alcançar seu propósito em virtude de algum impedimento alheio à sua vontade. Então, é a fase da consumação, tá? Tudo isso falando sobre o caminho percorrido para a vitimização que pode aí cair na sua prova. Então, sobre a vitimização ainda,
existe ele é o ato de tornar-se vítima, tá? Aí é só você nos acompanhar. Então, sobre a vitimização, a pessoa pode ser vítima da sua própria conduta, ela pode ser vítima da conduta de terceiro e ela pode ser vítima de fatos da natureza, tá? Então, dessas três formas são as formas que podem aí uma pessoa passar a ser vítima. Então vamos falar sobre o processo de vitimização. E vamos falar numa primeira etapa, que é o processo de vitimização primária, que é a consequência do crime como efeito natural. Ou seja, houve o crime, houve o delito contra aquela pessoa. Aquela pessoa foi vítima de um crime, vítima de um delito, somente isso, é a vitimização primária. Uma vitimização secundária, que é a próxima aqui, que é a sequência, é uma consequência adversa da consequência natural do crime, porque é aquela vitimização provocada pela imprensa, por órgãos públicos e etc. Ou seja, a imprensa cai em cima, começa a falar, os órgãos públicos começam e a pessoa ela continua aí sendo então vitimizada. É uma vitimização secundária. Já numa terceira etapa, vem a vitimização terciária, que é a rotulação social, ou seja, a pessoa começa a ser rotulada como vítima. A pessoa foi vítima, foi rotulada como vítima e ela carrega as marcas de ser vítima, tá? E vem a vitimização indireta, que é a vitimização de pessoas ligadas a vítimas, ou seja, todas aquelas pessoas que são próximas a vítimas, acaba sendo vitimizada indiretamente, acaba sofrendo com o fato ocorrido também, por serem ligados aí à vítima. E tem a heterovitimização, que é autoculpabilização da vítima pelo crime, como, por exemplo, sair de casa e deixar o portão e porta aberta. Então, a heterovitimização, como autoculpabilização, é aquela questão em que a vítima ela se sente culpada pelo delito ter ocorrido, porque ou esqueceu a porta aberta quando saiu de casa, ou deixou o carro estacionado na rua e não trancou, não ligou o alarme, deixou os vidros abertos, e aí ela acaba sendo vítima de um crime, de um delito, e ela começa a se culpar por causa disso, tá? Então veja só, nós temos na sequência, a vítima como participação ativa. Então, existem aí algumas vítimas que participam ativamente, né? Ativamente aí do delito, do cometimento do delito. Então, vamos aqui na sequência. Em alguns casos, a vítima participa ativamente para o cometimento do delito. Esses casos estão elencados no Código Penal, nos artigos seguintes. Então, no artigo 121, no parágrafo 1º, fala a respeito do homicídio privilegiado, pelo fato do agressor estar sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou se comete o crime impelido por relevante valor moral ou social. Vamos na sequência aqui, o artigo 124 a 126, que fala sobre o aborto consentido. Tá? Esse aborto consentido, ele é o interrompimento da gestão, aí, da gravidez. A gestante interrompe a própria gravidez ou permite que outro interrompa essa gravidez, tá? Então é a vítima aí participando do próprio cometimento do crime. No caso do artigo 137 também do Código Penal, nos casos de rixa, briga entre mais de duas pessoas. Então a vítima, ela foi vítima, mas ela também participou ali, dessa briga, dessa rixa, tá? Entre pessoas. No artigo 171, fala sobre o estelionato, e nesse caso o indivíduo acaba virando vítima pelo fato de achar que vai tirar alguma vantagem da situação, ou seja, ela vira vítima porque ela também quer levar vantagem aí e acaba sendo refém dessa ganância, né? E acaba virando vítima. No artigo 317 e 333
fala da corrupção passiva e ativa, estando nesses dois casos a vítima contribuindo para o ato delitivo em si. Então essa pessoa, ela foi vítima, mas ela participou ali da corrupção ativa ou passiva. Ela participou oferecendo ou cedendo, ou cedendo aí alguma petição de autoridades aí, de algum órgão público, de alguma pessoa ligada ao órgão público aí. No artigo 284, fala a respeito do curandeirismo, que a vítima acaba remunerando ou fazendo doações a pessoas inabilitadas para prescrever, ministrar ou aplicar substâncias ou diagnosticar doenças. Então é a vítima aí contribuindo de alguma forma, ajudando de alguma forma ou retribuindo essas pessoas que não são habilitadas aí para ministrar algum medicamento ou de repente para diagnosticar alguma doença. Então essas pessoas acabam sendo envolvidas ativamente, essas vítimas acabam sendo envolvidas ativamente nessas sequências aí de crimes cometidos, tá? E agora nós vamos falar um pouco a respeito das provas de concursos anteriores, questões de concursos anteriores. Vamos ler a questão número 9 da prova de investigador de polícia aplicada pela VUNESP em 2013, que diz o seguinte: a teoria do approach label é uma das mais importantes teorias do conflito. Surgiu na década de 60 nos Estados Unidos da América e tem como um de seus principais autores Becker. Essa teoria também é conhecida como teoria, e aí vem a alternativa A, cultural ou de modismo, alternativa B, da associação diferencial, alternativa C, do estudo ou da pesquisa, alternativa D, do etiquetamento ou da rotulação, alternativa E, da anomia ou da subcultura delinquente. Estudamos lá então e podemos dizer que é a alternativa D, né? A alternativa D que diz que é etiquetamento ou rotulação. Então, a approach label é a teoria da rotulação. Então, vamos lá. Só um pouquinho aqui na alternativa B, quando fala da associação diferencial, essa teoria também é conhecida como white collar crimes, né? Que seria os crimes do colarinho branco, tá? Que é o crime da associação diferencial, que nós vimos lá, estudamos que a classe empresarial, a classe mais culta, vamos se dizer assim, elas aprendem aí a cometer crimes e cometem esses crimes. Vamos para a mesma prova aqui, na questão número 12, tá? E diz o seguinte: quando ocorre a falta de amparo da família, dos colegas de trabalho, dos amigos e a própria sociedade não acolhe a vítima, incentivando-a a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifras negras. Então estamos diante da vitimização, e aí vem a alternativa A, caracterizada, alternativa B, secundária, alternativa C, descaracterizada, alternativa D, primária e alternativa E, terciária. Então veja só, quando a sociedade se envolve incentivando a pessoa a não levar e até as autoridades, nós estamos diante da vitimização terciária. Se você voltar lá, quando nós lemos a respeito da vitimização terciária, estava falando a respeito da sociedade. A sociedade, então, se envolvendo aí na questão e incentivando a vítima a não levar adiante, não levar as autoridades a respeito do fato ocorrido, do crime ocorrido. Então, alternativa E para a questão número 12. Na questão número 22 da mesma prova de investigador, diz o seguinte: a explicação acerca das causas da conduta delitiva possui fundamentos biológicos, dentre outros. Assinala a alternativa que corresponde a uma das teorias biológicas da criminalidade. Então tem a alternativa A, que é a teoria das funções,
Tem a alternativa B, que é a teoria analítica. A alternativa C, que é estrutural funcionalista. A alternativa D, teoria dos instintos. E a alternativa E, teoria do consenso. Bom, aqui por uma questão até lógica dá para se resolver, né? Como falamos de questões biológicas, podemos falar a respeito dos instintos, né? Porque o instinto vem aí de uma questão biológica, então a alternativa D, teoria dos instintos. Vamos para a próxima questão. Então vamos para a questão número 23 da prova de investigador de polícia de 2013, que diz assim: a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase é... E aí vem a frase, né? É uma técnica de identificação de criminosos desenvolvida em 1882 por Afonso Bertillon, a qual consiste em registro de medidas corporais, bem como demais marcas pessoais do criminoso, tais como tatuagens, cicatrizes ou marcas de nascença, para o fim de auxiliar na identificação criminal. Tem as alternativas aí para a questão número 23, né? A alternativa A é papiloscopia forense, alternativa B, antropologia criminal, alternativa D, datiloscopia forense, alternativa D, criminalística forense e alternativa E, antropometria criminal. Então, na hora que nós lembrarmos aqui de Bertillon, nós vamos lembrar da questão da bertillonagem, que foi uma ideia trazida por ele, tá? E nós vamos ter que lembrar aqui da antropometria criminal, então alternativa E. Vamos continuar aqui, ainda na prova de investigador de polícia, questão número 26, que diz o seguinte: o indivíduo que é lesado por um estelionatário, o qual aplica-se-lhe o clássico golpe do bilhete premiado, é considerado, de acordo com a classificação proposta por Mendelssohn, vítima, e aí vem exclusivamente culpada, alternativa A, alternativa B, vítima inocente, alternativa C, vítima tão culpada quanto o criminoso, alternativa D, menos culpada do que o criminoso, e alternativa E, mais culpada do que o criminoso. Então veja só, essa vítima aqui, ela é tão culpada quanto o criminoso, é a alternativa C. Por quê? Lembra que nós falamos que por causa da ganância, porque ela acha que vai levar alguma vantagem aí, ela acaba cedendo e se envolvendo nesse tipo de delito aí. Então ela é tão culpada quanto o criminoso, tá? Alternativa C. Agora nós vamos para a prova de escrivão de polícia, também de 2013, na questão número 69, que diz o seguinte: uma das formas que o Estado brasileiro adota como controle da inibição criminal é a pena prevista para cada crime, cuja teoria adotada pelo Código Penal brasileiro é a mista, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, que tem como finalidade e aí vem a alternativa A, prevenção e a retribuição. Alternativa B, indenização e a reparação. Alternativa C, punição e reparação. Alternativa D, inibição e reeducação. Alternativa E, conciliação e o exemplo. Veja só, quando nós falamos nessa teoria, né, na teoria mista, nós falamos da prevenção e a retribuição. Então, o Código Penal, ele diz que a função aí da pena, então, ela é prevenir que mais pessoas venham a cometer esse crime, então, ou que o próprio criminoso venha a cometer mais crime, então ela retira essa pessoa do meio da sociedade, tá? Para que haja uma prevenção dos crimes e para que essa pessoa que foi retirada do meio da sociedade venha receber em troca do crime que ela cometeu, uma punição, que é o que? Ser retirado do meio da sociedade e ali, então, por exemplo, ser presa, né? Tá fora do meio, do meio de convívio das pessoas. Então ela é uma forma de retribuição
e é uma forma de prevenção do crime, no caso a pena, tá? Então olha só, é a alternativa A. Então por hoje é isso e até a próxima aula.